Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 119, versículo 28, e diz assim: A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Somos fortalecidos segundo a palavra e através da palavra. Ou seja, na palavra existem promessas de Deus dizendo que nos fortalecerá. E a própria palavra, ela nos fortalece quando ela nos diz que não somos os nossos problemas, que tudo passa. E não podemos ser definidos pelos nossos dias ruins. Portanto, na mesma Bíblia que diz que Deus me fortalecerá, Isaías 41:10, diz também que eu sou mais que vencedor, Romanos 8:37. Por isso, na minha tristeza, eu prefiro crer no que a Bíblia diz que eu sou e no que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não fico olhando para a minha situação. Eu olho para a palavra do Senhor e o que ela determina para mim. É isso que eu prefiro acreditar. A palavra do Senhor me faz acreditar que eu não sou os meus dias ruins, que meus problemas não me definem, que o choro ele dura só uma noite, que minha vida é mais do que a minha dor e que as circunstâncias ruins elas vão passar e minhas lágrimas serão enxugadas por um Deus que me carrega no colo. Por isso que é importante que você e eu conheçamos a palavra de Deus. Porque se você estuda a palavra de Deus, os teus dias ruins passam mais rápidos, porque você não fica vivenciando eles, você não para nas suas dores, nos seus problemas. A palavra de Deus diz que você é muito mais do que isso e que a vida é muito mais do que isso, e por isso que você segue sabendo que essas coisas serão resolvidas com o tempo. Nós estamos vivendo dias difíceis, ninguém pode negar isso. E o inimigo nos faz acreditar que isso será por muito tempo e que nós merecemos passar por isso. Só acredita nisso quem não estuda a palavra, quem não tem o conhecimento da Bíblia e nem conhece o Deus que nos fortalece. Eu já acreditei muito no que as pessoas diziam a meu respeito. Já acreditei muito. Durante toda a minha infância e adolescência, eu acreditei que eu era burro. Eu acreditei que eu era feio. Eu acreditei que eu não ia conseguir nada na minha vida. Eu acreditei que ninguém ia querer nada comigo. Eu me fechei porque eu acreditei em tudo isso. Por todas as dificuldades que eu tinha de aprendizado, pelo esforço que eu fazia para me adaptar às situações, às pessoas, pela dificuldade que eu tenho em me relacionar com as pessoas, eu fui me isolando e acreditando no que as pessoas diziam a meu respeito. Me esforcei muito, terminei o 2º grau, mas jamais eu pensei em entrar numa faculdade, porque eu era burro, eu me achava burro, eu acreditava no que as pessoas diziam, das minhas limitações com relação aos estudos. E eu acreditei nisso por muito tempo. Até que eu encontrei a palavra de Deus. Até que pela primeira vez alguém me falou da palavra de Deus. E aí eu fiquei curioso para conhecer a palavra de Deus. E eu encontrei uma Bíblia na minha casa e eu comecei a estudar. E ao estudar aquela palavra, eu pensei assim, poxa, alguém mentiu para mim. Porque aqui está dizendo que eu posso todas as coisas. Aqui está dizendo que nada é impossível para Deus. Que Ele me fortalece, que Ele segura minha mão, que Ele está comigo todos os dias da minha vida. E aquilo ali foi um conflito
entre o que as pessoas diziam a meu respeito e o que a palavra de Deus dizia a meu respeito. E a palavra de Deus me jogava lá para cima, enquanto as pessoas me jogavam lá para baixo, e eu fiquei em uma dúvida terrível. E eu entrei na igreja com essa dúvida, mesmo me batizando, mesmo aceitando a Jesus como meu Salvador, eu entrei com essa dúvida terrível no meu coração. Eu sou isso que as pessoas dizem, eu sou o que a palavra de Deus diz. E eu fiquei nesse conflito por muito tempo. Os irmãos da igreja disseram: por que você não faz uma faculdade? E eu disse: não, já faz muito tempo que eu parei de estudar, eu não quero mais voltar a estudar. E eles incentivaram: mas você é uma pessoa tão inteligente. E eu pensava: eles não sabem de nada, não me conhecem o suficiente para estarem dizendo isso. Mas eles me incentivaram tanto e eu resolvi fazer o vestibular. Na minha época tinha vestibular. E eram 3 dias de prova. E eu orei muito, já que eu não tinha sabedoria, já que eu não tinha condições de comprar livros para estudar, eu não tinha como me preparar para entrar na faculdade. A minha única saída era orar, era pedir a Deus, ao Deus da Bíblia, que disse que eu era tudo aquilo, que Ele me desse sabedoria para que eu fizesse aquelas provas. E acho que as condições que eu não tinha, elas foram necessárias para me provar que Deus era suficiente na minha vida. Porque ali naquele vestibular eu aprendi que Deus me fortalece, que Deus me dá sabedoria, que Deus comigo, nós somos uma dupla invencível. E eu fui para aquele vestibular sem nunca ter estudado nada. E quando eu abria aquelas provas, eu já sabia a resposta. Eu não precisava nem ler as questões, eu já sabia a resposta. Eu saí marcando. E naquele vestibular eu tive a certeza no meu coração, fazendo as provas, você já está dentro da faculdade. E de fato eu passei no meu primeiro vestibular. Porque eu resolvi acreditar no que a Bíblia diz a meu respeito. Eu resolvi acreditar no Deus que me fortalece. E foi assim que eu consegui vencer aquela etapa. Foi assim que eu consegui entrar na universidade. E cursando a universidade, as pessoas da igreja disseram assim: tá vendo como você é inteligente? Você passou no primeiro vestibular. Então você deveria fazer um concurso público, porque você é tão inteligente, devia aproveitar isso. Eu digo: meu Deus, eu vou pegar esse povo na palavra. E eu vou na palavra de novo, e eu vou tentar de novo. E eu fiz o meu primeiro concurso e eu passei. E estou nele até hoje. Então, eu escolhi acreditar no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu não fiquei remoendo os meus problemas, eu não fiquei olhando para as minhas dificuldades e limitações. Eu não fiquei olhando para os meus dias maus. Eu parei de olhar para a minha situação e eu fui atrás do Deus que me fortalece. Eu fui atrás da palavra do Senhor que diz que eu sou mais que vencedor. É certo que tem dias que a gente acorda e só quer forças para enfrentar o novo dia. A gente só pede isso a Deus: me dá força para eu me levantar da cama. Hoje eu estou precisando de força. É só isso que eu quero. Uma grande pregadora que eu admiro muito, Joyce Meyer, ela diz assim: quando a nossa própria força se esgota, Deus está pronto para nos dar a dele, se pedirmos. É isso mesmo. A Bíblia confirma isso lá em Filipenses 4:13, quando diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso naquele. Eu tenho forças naquele. Eu consigo naquele. Em Deus eu sou fortalecido. Porque não existe nenhum ser humano forte. Nós somos fortalecidos. Quando Paulo disse isso em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, não era porque Paulo estava vivendo uma vida próspera e feliz. Ele estava dizendo justamente essa frase porque ele aprendeu a viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, com o Deus que lhe fortalece. Por isso, se você ler os versículos anteriores, você vai ler assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, em todos os momentos da vida, nós somos fortalecidos. Seja quais forem os dias maus que você esteja passando, eles não vieram para ficar. Eles são situações, eles são momentos que você precisa aprender a buscar as forças em Deus para você aguentar. Se você for esperar que na tua vida sempre tenha dias bons, você vai se decepcionar e você vai viver uma vida de frustração infeliz. Você tem que entender que esse momento de lágrimas, como diz o versículo de hoje, esse momento de tristeza profunda, ele vai passar. Porque o teu Deus não te fez para viver assim. Então Ele mesmo chega junto de você e te dá a força necessária para que você saia dessa situação. A gente olhando para a história de Sansão, a gente vê que Sansão com o Espírito, ele era forte. Sem o Espírito de Deus, ele era fraco, assim como nós. E o inimigo se aproveitou de Sansão na sua fraqueza. E ele o prendeu. Então nós aprendemos aqui que em todas as situações nós teremos um Deus que vai nos fortalecer para aguentarmos os dias difíceis, como Ele prometeu na sua palavra. Ele será a nossa força, Ele estará conosco e junto com Ele nós vencemos qualquer coisa. Como Sansão, enquanto estivermos com o Espírito de Deus, nós seremos fortes. Mas também como Sansão, quando estivermos sem o Espírito, nós seremos fracos e o inimigo terá mais força sobre nós. Por isso que ele foi preso, porque ele não tinha forças para resistir ao inimigo, porque ele não era forte, como nós não somos fortes. Nós somos fortalecidos, nunca esqueça disso. Através do Espírito nós podemos todas as coisas. Por isso que a promessa para os discípulos, aqueles discípulos fracos e iletrados, era: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. E esse poder transformou os 12 num forte exército. E o que nós conhecemos de cristianismo hoje em dia foi graças a esses 12 que, cheios do poder do alto, fizeram a diferença no mundo. Portanto, nos dias maus, peça força a Deus para seguir. Não fique se lamentando, não fique vivendo seus problemas, não fique pensando nas suas limitações, naquilo que você não tem. Não acredite no que as pessoas dizem a teu respeito. Escolha acreditar no que a Bíblia diz a seu respeito. Portanto, bata a poeira e vamos lutar, porque as misericórdias do Senhor já foram renovadas nessa manhã e temos mais uma oportunidade de vencer na vida. Muita gente depende de você e por isso que você não pode parar, nem pode ficar pensando apenas nos teus problemas. Você precisa pensar no Deus que pode mudar a tua história. Você precisa estudar a palavra de Deus e se apropriar de todas as suas promessas. E pedir ao Senhor que se cumpra na tua vida todas essas promessas. Só assim você terá as suas forças renovadas. Como diz lá em Isaías 40, versículo 31. Deus vai fortalecer, Deus pode mudar a tua história, Deus pode fazer do fraco forte. E Deus pode segurar na nossa mão e nos levar para a vitória. Nós temos um Deus que é a nossa força, por isso nós não ficaremos prostrados. Por isso que a gente não pode fazer dos nossos dias tristes uma vida de tristeza. A gente precisa entender que é apenas um momento. Lá em Eclesiastes 3 diz que
Há um tempo determinado para cada coisa. Não leve para todos os seus dias algo que Deus determinou para um período apenas, para um momento apenas. É nesses momentos também de fraqueza, nesses dias ruins, que nós somos provados também. A gente vai ficar se lamentando ou a gente vai pedir forças a Deus? Ou a gente vai buscar em Deus aquilo que nos falta? Então, os meus problemas, eles não me definem. E eu não quero ser conhecido pelos meus problemas. Eu quero ser conhecido como alguém que confiou num Deus Todo-Poderoso e saiu enfrentando, mesmo com medo, mesmo achando que não tinha condições, mas quando eu olho para Deus, eu não consigo ver como eu posso ser derrotado. Porque com Ele eu me sinto forte, com Ele eu sei que tudo dará certo e Ele me faz forte. Nesses últimos dias eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que estão passando por grandes conflitos, muitas lutas. E muitas vezes eu olho essas pessoas e percebo que elas não mudam de situação, elas ficam ali de forma permanente. É por muitos dias e até anos que aquele problema se estende. Não dá para entender se nós temos um Deus à nossa disposição que está à distância de uma oração que eu posso clamar a Ele e Ele vem no meu socorro. Então, muitas vezes, algumas situações estão se estendendo na nossa vida por nós, sem termos forças, nós desabamos naquilo ali e pronto. Como você acha que não consegue resolver, então você fica vivenciando aquilo ali. Como, Deus permitiu, é porque tem que ser assim, isso é a vontade de Deus. Leia a Bíblia e me diga se isso é a vontade de Deus. Estude a palavra de Deus, pergunte ao Espírito Santo se essa é a vontade de Deus. E você com certeza vai perceber que essa não é a vontade de Deus. Por isso eu te aconselho a buscar na palavra a força que você precisa, a buscar no Deus da palavra a companhia que você precisa para vencer as guerras que são colocadas diante de você. No mundo nós passaremos por aflições, lembra o que eu falei ontem? Mas isso não quer dizer que seremos derrotados. Nós seremos arranhados, nós nos machucaremos, mas derrotados não. A palavra de Deus diz que nós sempre seremos mais que vencedores. Então eu gostaria de orar hoje por você, para que você sentisse o desejo de clamar a Deus pela força que Ele prometeu na sua palavra. E se Deus prometeu, Ele não falha nas suas promessas, pois em todas as suas promessas tem o sim e o amém. Então vamos continuar crendo que Ele se levantará como nosso Redentor. Ora comigo. Deus Todo-Poderoso, talvez eu esteja agora orando por pessoas que estão no Vale das Lágrimas, que estão vivendo momentos de tristeza. E porque são momentos muito difíceis, elas estão pensando que isso é para toda uma vida. Mas a tua palavra diz que existem momentos, que existe um tempo determinado para cada coisa. Até o choro, ele só dura uma noite, só um momento. Vai chegar amanhã, o sol da justiça sempre vem, e trazendo com ele a nossa alegria, trazendo com ele as misericórdias renovadas, trazendo com ele a força que precisamos. Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Seja qual for a situação, Ele nos fortalece. Seja quais forem os dias que estamos passando, talvez sem esperança, Ele nos fortalece. Quando Ele chega junto com força, Ele chega junto nos levantando, Ele segura nas nossas mãos, Ele caminha conosco, Ele nos aquece o coração através de Sua palavra. Ele prometeu que o seu Espírito estaria em nós. E esse Espírito nos dá a força necessária para vencermos a nós mesmos e as situações ao nosso redor.
Ajuda-nos, Senhor Deus, porque são muitos os momentos difíceis que estamos passando. Resolvemos uma coisa hoje, amanhã vem uma outra. Estamos cansados, muitas vezes não temos coragem nem para levantar da cama. Mas nesse momento nós estamos a te pedir, usa de misericórdia conosco. Como foi dito nesse estudo de hoje, nos dá a tua força, porque nós não temos em nós. Nós cremos que a nossa força é o Senhor. E nós precisamos da tua força para nos levantarmos, para tomarmos um banho, para trocarmos de roupa, para enfrentarmos mais um dia de luta. Se não for o Senhor, nós não aguentamos. Se o teu Espírito não estiver em nós, nós desistimos. Nós te pedimos nesse momento que visite cada pessoa que esteja abatida, que esteja contrita, que esteja no vale de lágrimas, que esteja sem conseguir ver uma solução, uma saída. Te apresenta, Pai, a eles. Abre portas onde nem tem paredes. Faz os milagres que eles precisam, mas acima de tudo, fortalece o teu povo. Dá-nos coragem, porque não sabemos quando o Senhor volta. E enquanto o Senhor não chega, nós precisamos ter forças para enfrentarmos cada dia. Obrigado porque hoje, de cedinho, as tuas misericórdias foram renovadas. Obrigado porque esse dia é uma nova oportunidade. Tem pessoas que hoje foi o seu último dia. E nós temos ainda a oportunidade de mudarmos a situação. E nós não temos forças para isso, mas nós cremos num Deus que é poderoso e nos empresta a sua força. Quando está em nós, nós somos mais que vencedores. Nos ajuda nessa caminhada. O Senhor já esteve aqui na terra e sabe como é difícil viver aqui. Mas, assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Dá-nos a tua paz, fica conosco, luta conosco, vença e nós glorificaremos o teu nome e nós testemunharemos para todo o mundo que quem venceu foi o Senhor, porque nós somos fracos, mas somos fortalecidos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. O Senhor sempre nos socorre. O Senhor sempre vem junto quando nós mais precisamos. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.